Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu sou o Pedro do grupo 3. Eu vim aqui para explicar um pouco de como que a gente estudou, pensou e processou para fazer a recomendação de produto do SPC, né? A gente começou com as bases de dados que a gente falou bastante, que a gente tentou entregar na Sprint 2, colocou elas, mesclou elas num CSV para começar a misturar. Elas integram tanto a base de dados que a gente recebeu deles, quanto umas bases de dados que a gente achou no Kaggle. Aqui a gente está exibindo aqui para ter uma noção, são realmente, a gente colocou bastante colunas e a gente, claro, e já esperava isso, tem muito valor que acaba sendo nulo e a gente precisa normalizar os dados para começar, né? O Shape mostrou que tinha 52 mil linhas, 24 colunas. Aí a gente começou a dar uma olhada na categoria de transações, que eu coloquei aqui para dar uma olhada nos únicos para ter uma noção. E aí a gente começou a visualizar, né? Esse aqui, que foi o SPC, foram as colunas que a gente pensou inicialmente de usar: o estado, a cidade, a idade, o consumo médio, o produto, se o produto é ativo ou não, que é um booleano, o produto ID, o limite total de crédito e o tipo e a categoria da transação, tal. Colocamos ali, normalizamos aqui para mostrar o head, e aí a gente vai começar a normalizar os dados. No que a gente conversou bastante sobre isso, a gente foi vendo como que a gente ia normalizar os dados. No caso da idade, a gente achou por bem usar a mediana, pensando que a distribuição de dados vai seguir a curva padrão, a curva normal. A gente achou que em alguns pontos, como a idade, o consumo médio, a gente usa a mediana. Já, por exemplo, no tipo aqui do produto, a gente preferiu colocar como falso, porque se o produto está ativo ou não, é um booleano que diz se o produto está ativo ou não. Se não tem informação, é melhor presumir que o produto não está ativo. Quanto à categoria, teve uma vantagem que já existia uma categoria chamada não especificado. Então a gente pegou os nulos e colocou nelas como não especificado. Basicamente aqui é a parte que a gente está normalizando os dados, né? Beleza, aí alguns dados realmente a gente verificou e começou a fazer feita aqui a normalização, e a gente foi começar a colocar começou a fazer o pré-processamento, né? A gente usou o Label Encoder e o Mask Encoder para transformar esses dados categóricos em dados mais palpáveis para a gente conseguir trabalhar, né? Aqui a gente está colocando e está começando a fazer os processamentos dos dados, verificando quais transações únicas. Aqui a gente ainda estava estudando também, verificando, colocando aqui, usando o Max-Min Scaler para colocar eles em escala e poder trabalhar melhor. Aqui a gente começa realmente o treinamento, né? A gente colocou o Train Test Split, que eu acho que, pelo menos nos tutoriais que a gente viu, assim, é muito usado, né? A gente usou tudo do sklearn, né? Beleza? E usou caminhos para fazer a clusterização, né? A gente começou com o cluster de 19, né? Por causa eram 18 eram 19 aqui categorias ali, então a gente optou por clusterizar desta forma. E o K-Enables Classifier, né, 19 mais 1, a gente colocou os 20 aqui. Que a gente qual que é a intenção de prever, né? O que vai ser o nosso X e o Y, né? O X, ele vai ser, aqui eu até coloquei, eu passei, desculpa, o X vão ser todos os produtos menos o produto ID, e o Y, normalmente o produto ID, que é o que a gente tem a intenção de prever. Inicialmente, antes de clusterizar eles e colocar eles em escala, nos primeiros treinamentos, a gente teve uma margem de acerto de 20%. E isso é muito ruim, pensando em 7 produtos, ou a quantidade de produtos que eles têm. Quando a gente passou pelo caminho, fez a clusterização e fez a classificação deles, a gente conseguiu atingir 98% de recomendação. Trocando isso por uma base real, a gente só precisa substituir os dados, se um dia eles passarem para a gente os dados reais, para a gente poder fazer o teste e verificar a margem de acerto, né? Depois disso, a gente não, como o Luan até explicou para o senhor, a gente não vai usar a inteligência artificial, a gente vai usar o processamento todo no back-end, né? Então a gente fez o que? A gente usou o JobLibre para importar o dump da classe e
utilizar a classe, e aí a gente só precisa utilizar a classe da forma que a gente pensou ali no começo. Aí desculpa não poder ter participado daquela aula de quinta lá com o Luan, mas qualquer coisa o senhor pode perguntar pra gente que a gente responde, e se o senhor tem uma dúvida, sugestão, seria muito bem-vinda. Assim. Obrigado, professor, e boa tarde.